Fala pessoal, meu nome é Fernando Almondes, eu sou estudante pesquisador de redes de computadores e infraestrutura de TI, atualmente analista da Virtex, BRX e consultor pela minha empresa, a B-Solutions. Eu estava meio sumido aí, passei alguns dias sem gravar vídeo, mas eu estou de volta. Estava cuidando de alguns projetos aí. Vamos lá, nesse vídeo aqui de hoje eu vou mostrar aqui para vocês esse dashboard que eu criei para monitorar a quantidade de clientes online por VLAN e um equipamento da Cisco e um equipamento da Microtik, tá? Eu até dei uma procurada para ver se eu encontrava formas de fazer esse tipo de monitoramento aqui usando o SNMP, mas eu não encontrei. Se alguém souber de alguma forma que dê para fazer via SNMP, deixa aí nos comentários, tá? Antes de mostrar aqui como foi que eu fiz e dizer mais ou menos aqui a estratégia que eu usei, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe aí com os amigos, que isso me ajuda bastante. Para quem não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve aí. E também eu tenho lá o grupo no Telegram, que vocês podem estar entrando, que eu também vou estar deixando aí o link na descrição do vídeo, tá? Lá tem uma comunidade, o pessoal se ajuda bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois que eu mostrar aqui para vocês como foi que eu criei esse monitoramento, tá? Então, basicamente aqui para a parte do Microtik, eu tenho aqui o nome do PPE Server e eu tenho também o nome da interface que está vinculado a esse PPE Server. E aqui eu tenho a quantidade de clientes online nessa VLAN, tá? Nesse caso aqui eu tenho a VLAN 1500, que ela está vinculada ao PPE Server ONU de destaque, e eu tenho 175 usuários conectados nessa VLAN. Eu recomendo que, se vocês forem usar esse script aqui depois, vocês façam uma limpa logo lá no seu Microtik, desativem todos os PPE servers que não são usados, renomeiem os que já são usados se tiver um nome estranho. Lembrando que se você for renomear os PPE servers que já existem e que estão em produção, não faça isso em horário normal, porque isso vai fazer com que os seus PPEs desconectem e reconectem instantaneamente, né? Então não é recomendado que você faça essa renomeação aí dos PPE servers em horário de produção, ok? Basicamente, depois de você fazer a limpa, o script ele já não pega as interfaces que estão inválidas e as interfaces que estão desativadas. Ele pega só as interfaces que estão online, tá? E no caso do Cisco, ele muda um pouco aqui, porque basicamente eu não tenho a mesma característica de ter o PPE Server com o nome, né? Então eu só tenho lá aquele comando que você dá, o show PPE Summer P subinterface, onde ele pega a quantidade de clientes online por VLAN, tá? Por interface. Então basicamente tinha algumas formas de fazer, eu fiz aqui usando SSH, tá? Por que eu fiz usando SSH? Porque é um protocolo seguro e que dá para você utilizar usando o seu servidor Zabbix aí para fazer a conexão lá no concentrador e pegando essa informação. Basicamente, eu criei também uma regra de descoberta personalizada para que o servidor Zabbix pudesse entrar lá, verificando quais as interfaces que tem vinculado ao PPE Server e que tem PPEs online, tá? Para me trazer essas informações para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês os scripts que eu utilizei. Eu vou estar disponibilizando esses scripts lá no Telegram e no meu grupo, tá? Para quem não estiver lá ainda, é só entrar que eu vou deixar o link na descrição. Eu vou mostrar aqui para vocês os scripts que eu usei. Eu tive que desenvolver scripts personalizados do zero, tá? Usando o Shell Script, porque, como eu falei para vocês, eu não encontrei nada na internet a respeito. Mas basicamente eu vou usar dois scripts para cada um dos equipamentos aqui. Um para fazer a descoberta das interfaces automaticamente, né? E um outro para... Como é que eu posso dizer? O outro para contar a quantidade de clientes online com base naquele serviço. Basicamente eu tenho aqui, ó, eu criei o MK Discovery. Esse MK Discovery ele vai ter algumas variáveis aqui que você vai ter que cadastrar como macros lá no seu host, porque ele vai fazer essa conexão via SSH. E aqui eu tenho uns comandos que eu utilizei, tá? Aqui é no Microtik, no caso, interface PPE Server print é para printar todos os PPE servers que tem no seu Microtik.
Aqui eu faço a conexão SSH, eu faço alguns filtros para não pegar inválidos ou PPS servers desativados e alguns outros grips para pegar só as informações que eu preciso. Basicamente eu tenho que usar dois comandos aqui diferentes, um para pegar o nome do PPS server e o nome da interface que ele está vinculado, e um outro para pegar só o nome da interface. Ao final aqui, depois de pegar as listas, né, eu faço aqui um laço para montar o meu JSON. Por que eu tenho que montar um JSON? Porque o Zabbix, para entender a regra de descoberta, ele precisa ficar nesse formato aqui. Ó. Esse aqui é o formato da regra de descoberta que o Zabbix entende. Isso aqui é um dicionário. Nesse dicionário eu tenho a chave e eu tenho o valor. Nesse caso aqui eu tenho a minha chave, que vai ser 1 aqui, no primeiro momento, né? Eu tenho o service name, que seria aqui onde eu digitar, e eu tenho aqui o meu service interface, que seria o nome da VLAN, ou da interface que ele está vinculado. O service o nome do PPS Server, e eu tenho a interface que está vinculada a esse PPS Server. E aqui eu coloco um ID para diferenciar nas keys. Por exemplo, lá no roxo eu não posso ter mais de um item com a mesma key. Então é por isso que eu crio esse OID personalizado aqui, para ele criar várias keys diferentes, tá? E basicamente esse aqui é o resultado final de toda essa verificação que eu faço aqui usando a AWK e um echo, tá? E usando os laços de repetição. E aqui eu faço também uma contagem para verificar se não é a última linha, porque se for a última linha, eu não posso colocar essa vírgula aqui ou o Zabbix não vai entender. Então eu faço uma contagem aqui para verificar o número de linhas que eu obtive aqui nos comandos do SSH. E se for a última linha, ele remove aqui a vírgula, tá? Bom, basicamente depois de você fazer todo esse processozinho aqui, ele vai te dar esse resultado aqui, que é o que o Zabbix espera. E aí, depois de você descobrir quais são as interfaces e os nomes dos PPS servers que você quer monitorar, aí você usa esse outro script, que é o contador, que basicamente ele vai fazer a listagem de todos os PPEs online, ele vai trazer todas as linhas de PPE online e vai verificar qual é a que está vinculada ao serviço que você acabou de descobrir aqui, tá? Ou seja, ele vai contar quantos PPEs online eu tenho vinculados ao serviço ONU Digitar. Aí ele vai trazer aqui o resultado, 175. Basicamente o de MikroTik foi isso, tá? Lembrando que eu vou estar deixando esses scripts aí lá no meu grupo do Telegram. Então quem ainda não entrou, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Ok, essa parte aqui é a parte do MikroTik. Na parte do Cisco, o script é um pouco mais simples, mas eu também criei um Cisco Discovery aqui para pegar a quantidade de PPEs online por porta. Eu tive que usar um Discovery porque o Cisco só me dá, nesse comando, ele só me traz as informações, exatamente as informações de interface e PPEs online, mas eu precisava que ele me trouxesse também um ID para me diferenciar aqui. Então, por isso que eu criei uma regra de descoberta personalizada, para ele gerar aqui um ID para quando eu jogasse lá no meu host e ele fosse criar lá, ele fizesse a descoberta e ele fosse criar os itens, ele não criasse duplicado. Então, por isso que eu criei aqui uma regra de descoberta personalizada. Você poderia fazer isso manualmente. Por exemplo, você poderia ir lá nos Zabbix e criar um script para cada uma das VLANs. Você poderia fazer isso também. Mas em situações onde você tem muitas VLANs, isso seria bem mais chato. Então, por isso que eu quis fazer um negócio mais automatizado. Então, nesse caso aqui, tanto no caso do MikroTik, tanto no caso do Cisco, independente da quantidade de VLANs, ele vai lá e pega todas, tá? Você poderia fazer manual por VLAN? Você poderia fazer também. Inclusive, se você der uma pesquisada aí na internet de como faz esse monitoramento por VLAN, você vai encontrar algumas pessoas falando que fizeram individualmente, tá? Só que não é interessante. Bom, aí basicamente eu fiz dessa forma. Poderiam existir formas mais interessantes de se fazer, mas para o momento aqui eu criei assim, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês tiverem alguma sugestão de outras formas de fazer esse monitoramento de PPEs online por VLAN, vocês podem estar deixando aí nos comentários. E se vocês quiserem melhorar o meu script, eu vou estar deixando lá no meu canal do Telegram, gratuitamente para vocês aí utilizarem
da forma que vocês quiserem, tá? Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço aí por você ter assistido até agora e por me acompanhar aqui no canal. Meu muito obrigado e qualquer dúvida a gente está lá no Telegram, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.